fungo que age na sua carne. Características da carne. Aspecto, consistência normal e firme. Também elástica, apresenta a pressão dos dedos, ou seja, você aperta o certo ela voltar, mas não é para ser pegajosa. A cor vai depender da espécie, cheiro característicos e sabor próprio. Conta composições centesimais. Umidade, normalmente é feito, conforme a gente viu, estufa 105. Cinzas, também, nenhuma novidade, é feita por búfala 550 graus. Proteína, método de Keldon, padrão para proteínas. E lipídios, método de Monjonier, extração etérea e meio ácido. Certo? Então, aí você faz a composição centesimal da carne. Reação de Eber é feita para determinar a presença de gás sulfídrico. Por quê? Porque durante a decomposição dos aminoácidos sulfurados, ocorre a liberação do enxofre, que, combinado com acetato de chumbo presente no reativo de Eber, enegrece o papel, dando a formação de sulfeto de chumbo, ou seja, o H2S liberado dos aminoácidos sulfurados vai reagir com o chumbo. Certo? Então, H2S mais o chumbo vai dar sulfeto de chumbo, que vai deixar o quê? Uma característica de coloração negra no seu papel. Determinação do gás amoníaco. Se o produto tiver início de decomposição, faz teste do gás amoníaco. Por quê? Você vai ter liberação, decomposição da proteína, liberação do amônio, certo? Na forma de gás. E determinação do pH. Isso é mais fácil de fazer, né? É simplesmente inserir o pH-metro na carne. pH de 5,8 a 6,2, carne boa para o consumo. Se esse pH estiver mais alto, 6,2 a 6,4, a carne já está começando a putrefazer, ou seja, deve ser consumida imediatamente. pH acima de 6,4, carne em início de decomposição. Então, a partir do pH, você já consegue também determinar se a sua carne está estragando. Acima de 6,4, evitar o consumo. Nitratos. Nitratos é mais para carnes que estão em conserva, né? Linguiça, salsicha, salame, que tem a presença dos nitratos. Então, seguir o método da AOAC. O Fehling. Fehling é para ver se tem amido. Quando tem amido? Produção de salsicha, pode ser adicionada uma quantidade de amido na produção de alguns embutidos aí. Então, daí você verifica se for adicionado em excesso, né? Por quê? Porque o amido, obviamente, é mais barato do que a carne. Então, na produção de presunto, apresuntado, né? De embutidos em geral, pode ter o quê? Um excesso de amido aí. Salsicha. Determinação de cloretos também para embutidos. Para que o quê? Para ver se tem excesso de sal, certo? Excesso de sal. Então, determinação de cloreto faz o método de Mohr. Ele dá o quê? A porcentagem de cloretos em cloreto de sódio, NaCl, para ver se tem excesso de sal. Então, determinação, o método de Mohr. Outros métodos que também são utilizados aí, né? Principalmente para ver o estado de conservação, tá? Mas também para identificar fraudes, a composição do produto, principalmente no caso de embutidos, né? Contaminantes incidentais que também podem ocorrer.
Então, a maioria dos métodos se baseiam na utilização do aminoácido, da presença do aminoácido nos livros. Por quê? Porque tem diversos aminoácidos que têm enxofre. Então, a gente vai ter a presença do sulfeto de hidrogênio, que que cheira, um dos componentes que cheira mal, cheira ovo podre, né? Triptofano libera indol. A lisina, outro aminoácido, se transforma em cadaverina. A ornitina e a arginina se transformam em putrescina. E os outros aminoácidos, a maioria deles, se transforma em amônia. Então, são esses os compostos que são formados quando os aminoácidos entram em decomposição. Então, são compostos que nem amônia, cheiro característico, o sulfeto de hidrogênio lembra ovo podre, cadaverina e putrescina, como o nome já diz, né? Tanto indol, que são cheiros desagradáveis. Também devemos levar em conta o aspecto, né? A carne boa é uniforme, sem acúmulo de sangue, ausência de corpos estranhos. A coloração da carne boa deve ser uniforme, sem manchas escuras ou claras, que normalmente são causadas por fungos, conforme a gente viu, e a cor variando do vermelho pardo ao vermelho rosado. Então, um excesso de crescimento vai levar a uma coloração, crescimento de micróbios, né? Verde, a gente viu lá no caso do penicílio, né? Azul, amarelado. A carne boa vai ter consistência firme e elástica e o odor suave. Uma das provas de rotinas que são feitas é baseada na capacidade de retenção de água. Então, a gente pega a carne, mistura ela com líquido, né? E faz a filtração dessa carne. Moe ela, tá? E faz a filtração. Se a carne estiver em bom estado, ela vai ser filtrada em 5 minutos. Se essa filtração demorar 6 a 10 minutos, é uma carne de média conservação, deve ser consumida já imediatamente. Se essa filtração demorar mais de 10 minutos, é uma carne alterada. Por quê? A proteólise bacteriana, ou seja, quando a bactéria ataca as proteínas, né, e os aminoácidos, eles formam produtos solúveis, aqueles que a gente viu lá, cadaverina, putrescina, próprio indol, que são produtos que vão ser filtrados lentamente. Então, se essa filtração demorar mais de 10 minutos, significa que a carne já está em estado ruim. Ou seja, a capacidade de retenção de água dela é alta. Certo? Então, essa prova de filtração é baseada no volume do extrato aquoso, uma carne diluída, né, em água, obtida por filtração em papel de filtro, de porosidade padronizada em tempo padronizado. A gente faz a mistura da carne com a água e vê quanto tempo ela demora. Se demorar mais de 10 minutos para esse filtrado passar, significa que a carne já está em decomposição. E, além disso, a gente deve observar o aspecto desse filtrado. Na carne boa, ele vai estar límpido, coloração rósea clara e de odor sui generis, ou seja, um cheiro de carne característico. Porém, se esse filtrado tiver turvo, com odor amoniacal, da amônia, ou sulfídrico, do H2S,
ou uma tonalidade mais cor de groselha, significa que a sua carne já está ocorrendo a proteólise nela, proteólise bacteriana. Já não é uma carne em bom estado para consumo. Além disso, vai ter prova de cocção, né? Após o aquecimento da carne, você aquece a carne e vê o cheiro dos primeiros vapores produzidos. O cheiro amoniacal e o sulfídrico, cheiro característico de ovo podre, são muito facilmente de se identificar. Além disso, observa-se a característica do caldo e da carne. O caldo deve estar límpido, com sabor próprio e consistência firme. Se não tiver assim, sua carne já está em adulteração. Determinação do pH. A gente já tinha visto, feito, obviamente, com o pHmetro, né? Pega simplesmente o pHmetro e coloca, insere ele na carne. Carne boa, pH 5,8 a 6,2. Relativamente ácido. Por quê? Porque foi liberado o ácido lático no pós-mortem. pH 6,3 a 6,4, a carne já deve ser comida imediatamente, ingerida. pH acima de 6,4 significa que a nossa carne já está entrando em decomposição. Já está sendo atacada por fungos e bactérias, que fazem esse ataque e aumentam esse pH aí. Certo? Então, já não deve ser ingerida essa carne. pH acima de 6,4, carne já em decomposição. Se a pessoa não tiver o pHmetro, ela pode utilizar o quê? O reagente amarelo de nitrazina. Então, ela pega a amostra, mistura com o reagente e observa a cor. Amarelo claro, mais claro que o reagente, o pH está ali no 5,8. Amarelo, até amarelo pardo, está em 6,2, ainda está bom. Porém, se começar a aparecer tons de verde e turvação, pH acima de 6,4. Roxo, azulado ou tom verde, pH acima de 6,4. Daí a carne não deve ser ingerida. Então, repetindo aqui, carne boa para o consumo, pH 5,8 a 6,2. Até 6,4, consumir imediatamente, acima de 6,4, início de decomposição. Se você não tiver o pH eletrônico, o pH de bancada, pode fazer utilizando corante, indicador, né, amarelo de nitrazina. Outra prova de Nessler. É uma prova utilizada para fazer a determinação do amônio. Avalia o estado de conservação da carne. Então, sempre que a proteína e os aminoácidos são quebrados, a parte amina do aminoácido é liberado o amônio, certo? Então, o reagente de Nessler, o que ele faz? Reage com amônia. Por quê? Porque ele tem o tetraiodomercurato de potássio, que na presença da amônia fica amarelado. Da onde veio essa amônia? Veio do aminoácido. Chama amino, porque amino é NH3, né? Então, quando esse amino é descolado do aminoácido, a amônia fica liberada e age com o reagente de Nessler. Se ele ficar amarelado, significa que tem amônia, carne já em decomposição. Se ele ficar esverdeado, um amarelo mais para o tom verde, significa que não tem amônia, a carne ainda não entrou em decomposição. O Eber, prova de Eber, é feita o quê? Também para detectar amônia, do aminoácido. Então, NH3 reage com o ácido clorídrico, que está presente no reagente de Eber, forma cloreto de amônia. Daí isso daí é colocado num aquecimento, né? E a amônia que evapora, se reagir com esse ácido clorídrico, vai produzir a fumaça. Se essa amônia estiver dentro da proteína, não tiver sido degradado,
ela não vai evaporar e, obviamente, não vai reagir com ácido clorídrico. Aí você não tem a produção do cloreto de amônio, ou seja, não se forma fumaça. Então, as análises, né, para carne, não só para carne, né, para bebidas, carnes, ovos, leite, etc. e tal, estão sempre aqui no nosso livro, Métodos Físico-Químicos de Análise de Alimento. Esse daqui tem online, que é a edição número 4. Edição 4, edição digital. Então, aqui nesse livro, Métodos Físico-Químicos de Análise de Alimento, nós vamos ter lá o capítulo 13, certo? E lá no capítulo 13, ele trata exatamente de produtos cárneos e da carne. Então, lá vai ter, ó, definição de carnes. Partes musculares comestíveis das diferentes espécies de animais de açougue, manipuladas em condições higiênicas e provenientes de animais que, ao abate, se apresentam em boas condições de saúde, certificado por médico veterinário responsável pelo serviço de inspeção. Em geral, a carne tem 75% do seu peso em água, variando entre 65 a 80, e proteína ao redor de 19 a 20%, entre 16 e 22. Substâncias nitrogenadas não proteicas são provenientes principalmente do ATP, mas também do NADP, ADP, da creatina, totalizam 1,5%. O conteúdo de gordura é muito variável, né? Você tem desde a carne, uma carne bem gordurosa, que chega a 10, 12, 13%, até carne com poucas gorduras. Carboidrato praticamente irrisório, né? Até 1,3%. E cinzas ou compostos inorgânicos, 1%. E as determinações básicas, né? Umidade, estufa, 105, proteínas, método de Keldon, carboidrato, férin, cinza, mufa, lipídio, normalmente só oxalate, daí tem gordura saturada, sal, sódio, principalmente nos embutidos que vai sal, né? Salame, salsicha, presunto, presuntado, não é isso? E também tem outros aí aspectos. Aqui então ele descreve as provas, né? Como é feita aí, as características sensoriais, aí, a aparência, textura, odor, tudo aquilo que a gente falou. Sabor suave, característico, varia conforme a espécie, raça, idade e regime alimentar do animal. E daqui ele explica como fazer as provas, ó. Prova de cocção. Então, pega-se a amostra, dilui ela em um becker, cobre com água, tampa com vidro de relógio, aquece até a formação de vapores, estampa e sente o cheiro simplesmente. Então, 20 gramas da carne, né? Se você tiver o cheiro de amoníaco ou sulfídrico, sua carne já está em deterioração. Então, essa é apenas uma das provas. Simplesmente 20 gramas de carne e aquece ela. E sente o cheiro. Uma das provas. Vai ter diversas provas, sulfito, presença do verde malaquita, para ver se tem sulfito. Prova para nitritos. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem tudo explicado aí. Nitritos são o quê? Tanto de sódio quanto de potássio são os conservadores, utilizados principalmente em embutidos, produtos cárneos. Então, salame, salaminho, na própria linguiça, salsicha, né? Então, o conservante utilizado são os nitritos. Porém,
eles são proibidos em carne fresca ou congelada. Então, para embutidos, eles são permitidos, mas para carne fresca, são proibidos, tá? Então, tem a prova aí do nitrito. Tubo de ensaio, pega-se, faz um macerado da carne com a água e filtra. Daí recolhe 10 ml em tubo de ensaio, adiciona 1 ml de ácido sulfanílico e agita. Adiciona 1 ml de alfa-naftalina, agita de novo. Se tiver presença de nitritos, coloração rósea. Quanto mais intensa essa coloração, maior a quantidade de nitrito presente. Então, relativamente simples aí para fazer. Obviamente, carne natural, né, não é para ter nitrito. Daí aqui, ele já está tratando mais dos produtos cárneos. Então, são todas essas provas aí, ó. Reação de Krebs. Para ver o quê? Rancidez. Rancidez é o nome que se dá às alterações no odor e no sabor de óleos e gorduras. Prova do formaldeído. Formaldeído é proibido em alimentos. Também utilizado como conservante. Amido. Amido, obviamente, na carne não é para ter nada. Mas algumas variedades de salsicha, mortadela e alguns outros são permitidos, porém, conforme a legislação. Então, você vai ter, por exemplo, amido, mortadela, pode ter X% de amido. Normalmente, o amido é proveniente da soja que eles fazem, né? Colocam proteína de soja, ou algum derivado de soja ou de trigo, né? Que como são vegetais, vão ter o amido. Daí faz por Fehling, ó. Método de Fehling, tá? Pode fazer por Somogyi Nelson, que também é baseado no corante de Fehling. Que são aquelas reações que a gente já tinha visto lá na bromato 1, que são as determinações de carboidratos por Fehling. Então, estou aí descrevendo todas elas, né? Também vamos ter determinação de hidroxipolina, que mede a proteína colágenas dos produtos cárnicos. Ou seja, também tem um limite, você não pode colocar só colágeno, tá? Nos embutidos, aqui a gente está falando só de embutidos, tá? Então, essa hidroxipolina, esse aminoácido, está o quê? Presente no colágeno. Se tiver excesso desse aminoácido, significa que o embutido tem excesso de cartilagens. Mas é permitido? É, conforme o embutido. Então, tem que ir lá na legislação de salsicha, de linguiça, de mortadela, e ver o que é permitido, de colágeno, de amido, de outros produtos que não são carnes, tá? Então, tem uma permissão, mas não pode ter um excesso. Mesma coisa, o nitrito é permitido nos embutidos, mas não é permitido na carne. Então, para isso, existe o quê? Determinação por espectrofotometria. Tudo explicado aqui, ó. Pese 10 gramas da amostra, adicione 5 ml de solução tetraborato de sódio, acrescente 50 ml. Ele tem que fazer toda a metodologia aí para ver se tem excesso de conservante. Em qualquer embutido você pode pôr, mas tem sempre o que há a concentração máxima, tanto de nitrito quanto de nitrato. Os dois aí conservantes. Lembrando que na carne não é proibido nitrito nem o nitrato. Tudo isso daí, para ver o nitrato. Metodologia bem longa, né?
Determinação da proteína de soja. Então, a soja, proteína de soja é permitida, mas tem um limite. Não pode colocar muita soja, tanto na mortadela, no presunto, porque daí já descaracteriza, né? A pessoa que quer adulterar, obviamente, coloca excesso de soja, soja é mais barata do que a carne, né? E não deixa, daí já deixa de ser um embutido característico. Então, proteína de soja medidas por ELISA. Aí já tem toda a metodologia. Obviamente, na carne fresca não pode ter proteína de soja, né? Então, apenas para testes em embutidos. Então, tudo isso daí é para fazer proteína de soja por ELISA. Proteína, lembrando que o amido é pego no félim. A proteína da soja é tudo isso daí. O amido da soja no félim. Proteína da soja, ELISA. Bem difícil de ser feito. Certo? Então, essas são as análises aí físico-químicas principais, né? Aí vai ser feita nas carnes, não só nas carnes, mas também nos derivados, né? Derivado é salsicha, linguiça, mortadela, salame,